pai da adolescente que morreu no acidente provocado por um menino de 12 anos aqui em Londrina recebeu alta do hospital. Mesmo muito abalado, Luiz Fernando Gaspar Batista, de 43 anos, falou hoje de manhã com exclusividade com a nossa equipe e contou como tudo aconteceu. O Erickson Rezende vai trazer para a gente os detalhes. Inclusive, é um momento muito difícil para esse pai, porque ele acabou de sair do hospital, teve alta agora, e agora sim que ele vai se deparar com toda essa situação, com a perda da filha também, né, Erickson? Bom dia para você. Oi, Fábio. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Nós estivemos agora pela manhã, voltamos agora há pouco, lá da casa do seu Luiz Fernando e também da dona Cristiane, os pais da Rafaela, a moça de 17 anos que acabou morrendo nesse acidente no dia 27 de dezembro. Ele nos contou muito emocionado como tudo aconteceu, como foi esse dia do acidente, relembrando o caso, né, Fábio? O pai e filha no dia 27 de dezembro saíram de casa no começo da noite para ir até ao supermercado buscar um refrigerante para o jantar da família. A dona Cristiane preparava frango na manteiga, que era o prato que a Rafaela mais gostava. E quando ela chegou em casa e viu então que a mãe estava fazendo esse jantar, chamou o pai também concordou com que fossem então até o mercado para buscar esse refrigerante e voltassem logo em seguida para que todos então pudessem saborear esse frango na manteiga, poder curtir essa sexta-feira à noite em família, já que era um pós-natal, né? Então era o seu Luiz Fernando, a dona Cristiane, a Rafaela e a irmãzinha dela de apenas 7 anos. Pai e filha saíram, só que no retorno acabaram então sofrendo esse acidente. No volante estaria um adolescente de 12 anos que em alta velocidade bateu na traseira da moto, jogando essa moto contra um poste lá na Vila Romana. O impacto foi tão forte que a estrutura do poste acabou quebrando e ficou apenas a estrutura de ferro lá no local. A Rafaela acabou morrendo na hora e o seu Luiz Fernando teve vários ferimentos pelo corpo e também a perna direita quebrada, tanto que ele passou por uma cirurgia e recebeu alta no dia 3 do hospital onde ele estava internado. Vamos ver um trecho dessa entrevista que nós fizemos agora há pouco e que para nós também, viu, Fábio, não foi nada fácil conversar com esse pai, porque a gente se coloca também no lugar dessa família. A gente pode não saber exatamente a dor com que eles estão enfrentando, mas pelo menos a gente tem essa empatia de se colocar no lugar. Vamos ver. É tudo aqui. Eu lembro que eu chamei ela para buscar uma coca, para nós juntar. Daí eu peguei a coca e nós vinha vindo. E ela segurando a coca. E daí nós descendo na rua, daí de repente eu escutei só um barulho forte e não vi mais nada. Daí passou um tempo, não sei quanto, alguém tocou no meu peito e falou: não levanta, que o SEAT vem vindo. Daí que eu lembrei que tinha acontecido algum acidente então, que até então não sabia que tinha acontecido. Daí depois eu não apaguei de novo, depois eu lembro que chegou mais alguma pessoa e deu vários toques assim no meu tórax e falou: ei, fica comigo aqui, eu sou o socorrista, eu vou te atender aonde dói. Daí eu falei: não se preocupa comigo não, vê minha filha lá primeiro. Daí ele falou que já tinha outra equipe nela. O senhor Luiz Fernando contou para a gente foi que no hospital a equipe que cuidou dele muito bem, ele agradece inclusive todo esse atendimento que foi feito com ele lá no hospital, não queria revelar para ele o que tinha acontecido com a Rafaela. Então ele pegou emprestado um celular de um paciente que estava ao lado, pegou e fez uma ligação de forma escondida, sem com que a equipe médica soubesse,
para a dona Cristiane, a esposa dele. Foi quando a dona Cristiane contou o que tinha acontecido, que a filha, a Rafaela, de 17 anos, não tinha resistido aos ferimentos e tinha morrido. No dia do velório, ele também não foi liberado pelos médicos para acompanhar o velório e nem mesmo o enterro da filha. Novamente, ele pediu um celular emprestado de um outro paciente, fez uma videochamada para se despedir da filha que estava ali nos últimos momentos do velório. E também a família, o avô do adolescente de 12 anos, esteve na casa do seu Luiz Fernando e da dona Cristiane para conversar com eles. E o seu Luiz Fernando diz que, apesar de tudo que aconteceu, das feridas que ele tem pelo corpo, da cirurgia que ele tem na perna e da ferida aberta que vai ficar no coração para o resto da vida por ter perdido a filha, ele não tem ressentimento desse adolescente. Vamos ver mais um trecho da entrevista. Eu liguei para minha esposa, daí ela falou: ninguém falou nada para você? Eu falei: onde que ela tá? Tá em qual hospital? Como é que ela tá? Daí ela falou assim: ninguém te falou nada? Ninguém te falou o que aconteceu? Daí eu falei: não. Falei: fala logo o que aconteceu com ela. Daí ela falou assim: Deus levou ela. Daí foi 3 dias de sofrimento, psicólogo lá no hospital, conversando, que eu me sentia culpado de ter chamado ela para ir buscar uma coca. Poderia ter ido sozinho, né? Mas eu tinha esse costume de chamar ela toda vez para passear, para ir comigo. E ela era muito feliz em me acompanhar. Aí Deus me confortou. E eu queria vir no velório dela, mas o médico não liberou. Daí depois Deus me deu uma luz, daí eu peguei o celular emprestado de outro paciente e fiz uma chamada de vídeo para se despedir dela. E daí eu pedi perdão para ela, mas do que aconteceu, tenho pena dele, dó, que ele vai ter que viver isso aí com o resto da vida. Igual eu jamais vou esquecer da minha filha e ele jamais vai esquecer do que ele fez. Espero que ele crie juízo, escuta pai e mãe, escuta os avós, porque ele podia ter evitado isso se ele tivesse escutado. Mas eu também já fui jovem, eu também já fui desobediente. Mas graças a Deus eu não passei nunca por isso, né? E ele vai ter que conviver isso aí pro resto da vida. A gente que é pai, a gente desculpa. A gente vê o seu Luiz Fernando falando e machuca o coração da gente também. O delegado do adolescente recebeu esse caso ontem, o caso que foi atendido pela Central de Flagrantes, e o avô desse adolescente também deve ser responsabilizado por tudo o que aconteceu. Vamos ver a entrevista. Na ocasião, foi instaurado um boletim de ocorrência circunstanciada no plantão, conforme referido, pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa, condutas essas atribuídas ao adolescente. Portanto, o adolescente responderá junto à vara do adolescente em conflito com a lei. Na ocasião, o delegado plantonista deliberou pela liberação do adolescente à família. Paralelo a isso, será lavrado um termo circunstanciado de infração penal em desfavor do avô, que também foi ouvido naquela ocasião, e embora tenha afirmado que o adolescente saiu com o veículo sem o seu consentimento, sem a sua ciência, restou caracterizado que esse adolescente já havia dirigido o veículo automotor e que, portanto, diante também da falta de cuidado desse avô em zelar pela guarda das chaves do veículo, responderá pelo crime de entrega de veículo automotor à pessoa não habilitada. Fábio,
Então, esse caso foi aberto inquérito, esse caso vai continuar, então, sendo investigado pela Polícia Civil, como disse aqui o delegado do adolescente William Douglas Soares, e a gente vai continuar acompanhando essa situação. O que nós percebemos lá na família do senhor Luiz Fernando e da dona Cristiane é que é uma família muito católica. Por isso, eles, inclusive, estão tendo esse discernimento, essa coragem de enfrentar essa situação, inclusive dizendo que não tem ressentimento ou não quer qualquer tipo de coisa que possa prejudicar esse adolescente, mas que, claro, né, ele e a família terão de responder na justiça o que aconteceu. A última informação que nós temos é que o adolescente de 12 anos está na casa do pai dele, que tem a guarda dele em São Jerônimo da Serra. Eu volto com você ao estúdio.